O Governo Federal, o Ministério do Turismo, através da Secretaria Especial de Cultura, a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro, através da Secretaria Municipal de Cultura e a Barca Criativa Ações Culturais, por meio da Lei Aldir Blanc, apresentam o curso de produção de eventos com Cris Campos. Olá, o meu nome é Cristiane Campos, eu sou produtora cultural e consultora formada pela Universidade Federal Fluminense. Além disso, sou pesquisadora em comunicação e diretora executiva da Barca Criativa Ações Culturais, que está no mercado desde 2005, trabalhando com produção de eventos, leis de incentivo, consultorias, prestação de contas, todo o universo da produção cultural do nosso mercado. Além disso, nós trabalhamos com cursos livres, como esse que você vem acompanhando. Essa é a nossa 5ª aula. Todos os vídeos das aulas anteriores estão disponíveis aqui no nosso canal do YouTube. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a produção executiva em si, né? Vamos conversar um pouco sobre as formas como a gente pode executar melhor o nosso projeto de evento. Quem acompanhou as outras aulas, nós começamos a partir da ideia, né? Como transformar a sua ideia num projeto cultural, como fazer esse planejamento, conversamos sobre o conteúdo desse projeto cultural e hoje vamos falar um pouco da forma de executá-lo. Antes disso, também conversamos na aula anterior sobre a comunicação do projeto, falamos um pouquinho da comunicação interna e também da comunicação externa, né, com os públicos externos à sua equipe. Hoje, conversaremos um pouco mais aprofundadamente sobre questões da produção executiva de projetos de eventos culturais, né? Projetos de eventos culturais. Bom, primeiramente, o que é essa produção executiva? Ela é a parte da equipe do projeto cultural orientada para a organização, a execução, o controle e avaliação das ações, o cumprimento de cronogramas, a supervisão de pessoal técnico e a execução do planejamento do projeto de forma geral. Bem, a equipe de produção executiva seria uma parte, né, de toda a equipe envolvida nessa produção de evento. E aí, a quantidade de pessoas envolvidas nessa parte da sua equipe, na parte de produção, vai variar de acordo com o tamanho e a complexidade do seu projeto. Mas quem faz parte dessa equipe, né? E aí entram os coordenadores gerais, os coordenadores de produção, os diretores de produção, os gerentes de produção, os produtores executivos e os assistentes de produção. Normalmente, quem começa a trabalhar com produção executiva começa sendo assistente de produção, né? Acompanhando um outro produtor, uma outra equipe, enfim, até alçar outros cargos. Mas nada impede que a pessoa, criando o seu próprio projeto, seja também um coordenador geral ou um coordenador de produção, que são cargos que normalmente exigem mais experiência, né? O mercado acaba exigindo mais experiência dessas pessoas e pelo menos já tenham trabalhado como produtores executivos. Além disso, atualmente também nós temos muitas instituições que oferecem formações técnicas e acadêmicas, inclusive, né, pós-graduação, voltadas para essa área de produção executiva. Em todo o país, nós temos, inclusive, em instituições públicas, cursos de produção. Bom, mas aí a gente vai agora tentar definir um pouquinho o que são essas atividades de produção exercidas por aquelas pessoas na estrutura de produção de um evento cultural. Bom, desde a definição do acordo com o objetivo,
Eu corto isso. Bom, e agora nós vamos definir quais são as atividades da execução, né, que estão incluídas nesse trabalho de produção executiva. Desde a definição conceitual de acordo com o objetivo ou a motivação do projeto, desde aquele início da ideia, já começa a atividade do produtor cultural da produção executiva, né? Pesquisa bibliográfica, de mercado, de contexto, mapeamento, análise de impacto do seu evento em determinada região ou em determinada economia, tudo isso um produtor pode fazer. Não necessariamente o profissional vai fazer todas essas atividades que eu estou falando aqui. Alguns são mais especializados em determinadas partes da produção do que outros. Eventualmente, você vai encontrar um produtor que trabalhe com todas essas ações, execute todas essas ações. Mas, de modo geral, quando a gente pensa num produtor executivo, a gente pensa nessas atividades. Além disso, a definição dos objetivos, estratégias, programação ou atividades, né, que a gente sabe que são ações da pré-produção, a escrita e formação e formatação da proposta do projeto, a escrita e formatação da proposta do projeto, o planejamento da produção em si, quem vai fazer o quê, isso também pode ser definido pelo produtor executivo, a definição das funções da equipe e dos processos de decisão, quem decide o quê, qual contratado vai fazer o quê, quem você vai contratar para fazer determinada coisa. Isso também passa pelas funções do produtor cultural de eventos. A captação de recursos, eventualmente, também pode ser feita por um produtor, e a implantação de processos e procedimentos de produção, porque a gente sabe que a execução das ações do planejamento, né, aquelas que a gente colocou lá naquele cronograma, elas precisam ser executadas de alguma forma, e muitas vezes, no nosso planejamento, elas entram de forma superficial no cronograma, né? Mas elas acabam envolvendo muitas outras ações em si. Então, toda essa implantação depende também do produtor executivo. Outra coisa também definida pelo produtor é a periodicidade das reuniões, a elaboração de cronogramas, as regras do projeto, os prazos, os horários de trabalho da equipe, por exemplo, se vai ser home office, se vai ser no local, em que local vai ser, tudo isso também são questões pensadas, né, por essa equipe de produção. O gerenciamento das atividades, dos recursos, a contratação de serviços de empresas e profissionais. Também, nisso, a gente inclui o conhecimento e o entendimento do público a ser beneficiado, isso vai facilitar bastante a execução do seu evento. Como nós já conversamos, o público é um grupo importante quando a gente pensa em produzir eventos culturais, né, os hábitos desse público, as necessidades físicas e até subjetivas desse público, é importante que a gente consiga, de alguma forma, responder durante o nosso evento cultural. Conhecimento do circuito de atuação e de divulgação do mercado do seu projeto, no qual o seu projeto está, né? Se a gente está falando de exposições, de artes visuais, é um circuito diferente de um circuito de música alternativa ou de música popular, por exemplo, e a definição do local de realização do projeto. Também é uma decisão da equipe de produção. Além disso, a equipe de produção executiva, ela pode também supervisionar algumas atividades exercidas por outros profissionais, que são o planejamento de comunicação, que a gente já conversou aqui. Claro que, eventualmente, muitos projetos não têm uma equipe específica para a comunicação. Todas essas funções
podem ser exercidas por uma ou outra pessoa ou pelo próprio elaborador do projeto, né? A pessoa que teve aquela ideia e que está tentando executá-la, não tem problemas nisso, mas profissionalmente não é uma função específica do produtor cultural, da equipe de produção executiva executar essas ações, e sim supervisionar profissionais que estão executando essas atividades para ver se está cumprindo com todo o planejamento, se responde aos objetivos e às finalidades do seu evento cultural. E aí, entre essas atividades supervisionadas, entra o planejamento da comunicação, a criação da identidade visual, a divulgação, a assessoria de imprensa, divulgação, mídia praga, marketing viral, montagem e desmontagem. Claro que o produtor ele não precisa exatamente executar essas ações, não precisa saber executar, mas para supervisionar e ver se está tudo sendo feito dentro da necessidade que ele precisa, dentro dos prazos necessários, ter uma noção, né? A gente sabe, por exemplo, a gente tem montagens que levam horas, mas tem montagens de eventos maiores que levam dias, que precisam ser feitas com mais antecedência. Então, o produtor precisa ter essa noção, até mesmo para produzir o seu cronograma, para fazer o seu planejamento. E aí, por falar em planejamento, falamos em pré-produção, né? Que é aquela fase na qual a gente vai pensar o projeto. Quando a gente lida com eventos que são relacionados a leis de incentivo, as leis de incentivo costumam pensar essa etapa de pré-produção apenas a partir da aprovação do projeto, né? Se o projeto foi aprovado, ali começa a pré-produção e vai até a realização do evento em si. No entanto, a gente sabe que na prática, desde quando você pegou a sua ideia e começou a colocá-la no papel, a fazer o seu planejamento, aquilo já é uma pré-produção, né? Você já está pensando no onde vai ser, qual vai ser o espaço, como vai ser a montagem, quando isso tudo tem que acontecer, e a gente já considera isso, na prática, uma pré-produção. Porém, a nível de leis de incentivo e editais, esse período não é considerado, porque muitas vezes esse período antes da aprovação do projeto não é coberto pelos recursos de patrocínio. O que não quer dizer, o que não significa que não haja um trabalho ali que fica escondido, né? Que só vai ser remunerado se o projeto tiver patrocínio ou se ele acontecer de forma paga, se ele conseguir recursos para ser sustentável por si só, enfim. Mas é uma fase do projeto que vai até a sua execução. No caso de eventos maiores, como a gente vê aqui nessa imagem, até a montagem, por exemplo, né? Depois que o evento está montado e começa, ali a gente parte já para outra etapa, que é a etapa de produção. E aí é quando o evento acontece, né? A gente costuma brincar em produção, que é quando liga o som. Ligou o som, começou o evento. E, enfim, chegou o público, liberou para o público, a ação em si começou, as coisas já estão funcionando. Aqui a gente tem uma feira cultural, com feira de artesanato, feira de gastronomia acontecendo simultaneamente. E, enfim, mas antes disso tudo acontecer, teve toda uma preparação, teve montagem, teve contato com expositores, teve contato com fornecedores das barracas, fornecedor de palco, divulgação para o público, contato com instituições públicas. A gente vê que é uma feira que está acontecendo numa rua, num espaço público, então foi necessário a solicitação de licenças para que essa feira acontecesse, provavelmente mudança no trânsito da localidade. Tudo isso são funções que a equipe de produção divide entre si. A produção, aqui no caso de um espetáculo infantil, né?
o espetáculo acontecendo. Isso é um exemplo já na etapa de produção, mas antes dele acontecer, a sua pré-produção, a gente pode prever que ocorreram ensaios, testes de figurino, testes de luz, testes de cenário, divulgação do espetáculo, toda uma... Antes do evento acontecer, né, antes das cortinas se abrirem, né, muita coisa está por trás. Essa coisa que está por trás é a nossa pré-produção. E a produção é o acontecimento. Normalmente, a gente pensa a produção, né, o que vai acontecer naquele dia em si, aquele dia que está marcado para o público chegar, ou para estrear, ou se é um evento online, é o dia que vai para o ar a publicação, enfim. Aqui a gente tem uma mesa de som, a hora que a mesa de som liga para o público, nós estamos já em produção. Mas sem esquecer que antes, nos ensaios, enfim, já teve todo esse teste de som, o teste de luz, como eu já falei anteriormente, quando a gente pensa num espetáculo teatral, ou dança, ou uma festa, enfim, um evento cultural, tem todas, antes do público chegar e conhecer o seu evento, tem toda uma construção por trás disso. E, às vezes, muito trabalho técnico, tem mais trabalho técnico e de produção por trás do palco do que na frente, né? Tem a questão da comunicação, como a gente já conversou, enfim. E aí, eu queria mostrar para vocês um resumo executivo de um dia de evento, que é tanto um instrumento de produção, né, um instrumento da produção executiva, como funciona também como um instrumento de comunicação interna. Por quê? A gente sabe que em eventos, muitas vezes, alguns profissionais, pessoas até mesmo que participam da equipe de produção, como assistentes e, às vezes, até produtores executivos, entram no evento apenas para a execução do dia do evento, para dar um suporte ao restante da equipe com relação ao dia do evento. E aí, esse documento, ele ajuda a orientar a equipe, tanto com relação ao local, a horários, ao o que está acontecendo, né? E esses dados são importantes também para a boa execução do seu evento cultural. Aqui nós temos o nome do evento, o objetivo, né? O local, data, horário. Se for o caso de várias apresentações seguidas, você pode colocar ali nas atividades o horário de todas as atividades. A gente vê aqui que a passagem de som começou bem antes do show, e aí é uma coisa que a produção executiva, os profissionais que estão atuando naquele dia precisam estar atentos, né, para o início da passagem de som, para que ela termine antes da entrada do público, por exemplo, e o cantor, o artista fique mais à vontade para fazer essa passagem. Enfim, é um documento importante que, além dessas informações, traz como se fosse um cronograma do dia, né, para que todos saibam o que está acontecendo e ali consigam atuar de acordo com os horários, com as atividades previstas. E aí o seu evento aconteceu, a gente já vai começar a pensar, a falar em pós-produção. E o que é isso? Bom, a pós-produção é tudo após o término da atividade central do seu evento. Se era um show, assim que o show acabou, a gente já começa a pós-produção. E aí, isso tudo envolve desde o registro dos primeiros pagamentos que você fez lá no início, passando pela desmontagem do evento, se for o caso, limpeza do local do espaço, se for o caso, do local, né, que aconteceu o evento, registro de documentação, borderôs, se for o caso, transporte dos profissionais para retornar os profissionais para casa, os artistas, enfim, desmontagem,
A prestação de contas, que a gente começa lá no início, lá na pré-produção, a gente já começa a pensar nessa prestação de contas com o registro da documentação, o registro dos custos, registro de fornecedores, enfim. Por quê? Quando a gente lida com leis de incentivo, por exemplo, alguns tipos de registro de pagamento não são aceitos, né? E quando é o caso de... A gente vai conversar melhor sobre isso na próxima aula, mas é importante destacar que a prestação de contas ela deve ser pensada desde o início do projeto, porque muitas vezes um determinado serviço é mais em conta, é mais barato, mas se você vai prestar contas, por exemplo, você precisa de uma nota fiscal. Normalmente, quando a gente presta contas para instituições públicas, a gente precisa de documentos fiscais para comprovar pagamentos. E aí, aquele fornecedor, ele faz aquele serviço, mas não tem esse documento, como te fornecer esse documento. Então, infelizmente, você não vai poder contratá-lo e isso vai afetar o seu orçamento, né? Então, e o seu orçamento é feito lá na fase de prestação, na fase de pré-produção, né? Na sua fase de planejamento. Essa é uma questão importante que a gente vai detalhar na próxima aula. Nesse momento também, de pós-produção, é um momento importante para a gente pensar nos relatórios, nos registros do evento. Mesmo que você não vá prestar contas, seja um recurso próprio ou seja uma instituição que não solicite uma prestação de contas mais detalhada, é importante que nessa fase de pós-produção você preveja a construção de relatórios, tanto da parte sua, se possível, da sua equipe, e melhor ainda se você conseguir um retorno do público, né? Saber o que eles gostaram, o que não gostaram, o que poderia ser melhor na opinião deles, e isso na opinião de todos. Por quê? Futuramente, quando você for dar continuidade a esse evento ou fazer um outro evento, você pode utilizar esses relatórios como objeto de experiência, né? Documentação daquela experiência, para que os erros não se repitam, para que vocês possam melhorar as ações nos próximos projetos e conseguir mais sucesso, agradar mais ao público, ter um contato melhor com a sua equipe e até mesmo com os artistas envolvidos. Outra coisa importante nessa fase de pós-produção, e que também tem que ser construída desde o início do projeto, né? Principalmente desde do início do processo de comunicação e divulgação do projeto, é o nosso clipping, que é onde a gente vai reunir todo o material publicitário pago e especialmente mídia gratuita que saiu falando do seu projeto. Mesmo que você tenha tido algum problema e tenha saído coisas negativas sobre o seu projeto, é importante que você tenha esse tipo de material registrado, guardado para você, mesmo que não seja o caso de você prestar contas a alguma instituição. É importante porque futuramente, em alguns casos também, isso serve como prova de experiência de execução. A gente viu isso em 2020, no caso da Lei Aldir Blanc, alguns municípios aceitaram publicações em jornais, revistas, como comprovante de experiência. Muitas vezes a gente mesmo, enquanto produtor, realiza nossos eventos e não temos muito como comprovar, né? A gente não tem uma instituição para balizar, confirmar que aquele evento aconteceu há determinado tempo atrás. Então, esse material também serve para isso. Além disso, é um ótimo documento para você apresentar a um patrocinador e apoiador, é uma ótima forma de você comprovar o sucesso ou não do seu evento, é uma ótima oportunidade de você gerar um documento que futuramente pode balizar sua capacidade de produção e execução,
né, não diretamente no seu currículo, mas ele pode, o sucesso do seu evento comprovado através de reportagens, postagens, em blogs, jornais impressos, revistas impressas, tudo isso é muito válido para comprovar que você tem capacidade de produzir e, mais do que capacidade de produzir, capacidade de fazer um evento de sucesso na sua região, na sua localidade. Bom, nós ficamos por aqui. Obrigada, agradeço quem assistiu essa aula até o fim. Peço para vocês assistirem a próxima, curtirem, comentar, compartilhar. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui embaixo que a gente vai responder. E até breve, até a nossa próxima aula. Obrigada.